Dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, líder na luta contra a escravidão. Esse dia serve para motivar uma reflexão sobre a condição racial no Brasil. Mesmo sendo mais de 50% da população brasileira, os negros ainda lutam pela garantia de direitos e diminuição da desigualdade social. É sobre as dificuldades e conquistas do povo negro ao longo da história e sobre o que ainda precisa ser alcançado que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Quem está aqui comigo são estudantes representando a Juventude Negra e também a deputada Tia Ju. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, deputada. Deputada, diversos fatos históricos marcam a população negra. A gente está em pleno século XXI e ainda a gente vê uma luta por políticas públicas que garantam mais os direitos dos negros. A senhora acredita que ainda precisa de muito mais tempo para esses direitos serem garantidos? Olha, eu, para ser sincera, eu torço para que não precise de muito mais tempo, né? Porque já passou do tempo, na minha perspectiva, de já não existir mais esse tipo de coisa acontecer na nossa sociedade. Eu torço para que não precise, eu torço para que seja já, porque nós vivemos numa sociedade onde já não cabe mais situações como essa, de racismo, de desigualdade racial. Então, eu acredito que a única coisa que precisa ainda é continuarmos insistindo para não perdermos os nossos direitos garantidos e continuar avançando na garantia de direitos, que isso é natural em toda a sociedade, à medida que ela vai crescendo. Eu estou com jovens... Você quer falar, Kelly? Pode falar. Tem uma pesquisa que estima-se que, no mínimo, nós precisamos de mais de 200 anos para conseguir igualar tanto a questão financeira quanto a questão social. Então, assim, a gente acredita que melhore, mas é uma perspectiva bem distante, infelizmente. Ainda é muito tempo, né? Por isso que eu acredito, Kelly, né? Que nós precisamos continuar insistindo. Eu vejo que essa perspectiva vai diminuir ou aumentar a depender da população negra. Então, na minha perspectiva, se nós continuarmos insistindo no avanço de garantias de direito e não abrirmos mãos do que já conquistamos, com certeza a gente consegue derrubar e muito essa perspectiva. É uma luta que a gente não pode abrir mão, né? Nós temos que pensar no hoje, a curto, longo e médio prazo. Mas esse longo prazo não pode ser tão longo na nossa perspectiva. Então, eu acho que sonhar, desejar, querer, parte de nós. Zumbi já veio, fez a parte dele. Agora cabe a nós, a cada um de nós fazermos a nossa. Eu acho que além da gente permanecer lutando pelos que a gente já conquistou, além da população negra ter a consciência de que precisamos lutar mais, a forma como a gente pode expor isso na mídia, de uma certa forma, para as pessoas que não são negras, pessoas brancas, índias, entenderem que a luta não é só nossa, é do Brasil como um todo, é do país, é do mundo como um todo, é muito mais importante. A gente pode ver isso como as pessoas negras são retratadas em novelas, digamos assim. Quando eu assistia novela, eu não tenho tempo mais para isso. Mas eu sempre falava para minha mãe e para minha família, se me oferecer um dia um papel para um filme, para uma novela, eu só quero ser chefe, eu não quero ser, por que eu tenho que ser só empregado? Não desmerecendo as profissões, mas eu também, mesmo sendo negra, eu também posso ser chefe, por que eu não posso ser chefe? Eu tenho que ser só copeira. Então já era uma visão minha, já vem sendo a visão minha a longas datas. Então eu acho que essa questão de imposição nossa, de empoderamento, de colocação na sociedade também conscientiza, como você bem falou, acaba conscientizando outros. E aqueles que sempre me rodearam sempre entenderam isso também. E seguem o pensamento daqueles que pensam da forma que deve ser visto. E eu conversando com meu primo de 6 anos, a gente conversa bastante sobre isso, e ele falou assim, primo, quando eu crescer eu quero ser um jogador de futebol. Mas agora que você está fazendo faculdade de comunicação e tal, eu tô pensando talvez em ir por esse lado aí, mas a minha mãe não deixa, sabe? Fica uma coisa meio, não sei o que eu vou fazer. E assim, você vê que a criança, ela te vê como referência, sabe? Ela se empodera, ela passa a se empoderar daquilo que ela vê. Então, se ela vê um referencial, sabe, de um negro que obteve sucesso e almejou e alcançou aquilo que ele tanto quis, eu acho que parte do princípio daí, sabe? De você ter um referencial de alguém que alcançou sucesso e se empoderar. No exemplo prático de vida,
aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele olha e diz assim, eu também posso. A gente desperta isso, eu também posso chegar lá, eu também vou chegar lá, né? Mesmo sendo estudante eu estudei minha vida inteira em escola pública, em fazer faculdade privada depois, mas estudei em escola pública, mas sempre obtive boas notas, nos lugares que eu ia trabalhar, eu sempre me sobressaí, porque sempre me senti na obrigação de ser melhor. Até hoje eu sou assim. Eu acho que eu tenho a obrigação de ser melhor, porque eu sou pessoa, sou ser humano. E eu preciso me superar, eu mesmo me superar cada dia. E graças a Deus eu vejo que isso acaba contagiando outras pessoas, principalmente da minha raça, que leva também a esse empoderamento que a gente quer e que a gente deseja. Por isso que eu acredito que essa diminuição de tempo, de prazo, de perspectiva, a gente não pode aceitar e receber como é verdade. Então, eu vou ter que esperar mais 200 anos. Eu não vou esperar 200 anos, os meus netos não vão esperar 200 anos. Eu acredito que vai haver a mudança o mais rápido possível, quanto mais eu acelerar a consciência nas pessoas e a conscientização de que o Brasil é um país, na sua maioria, negro. Muitas vezes existem negros, inclusive pessoas negras, mestiças, brancas, enfim, que deslegitimam a questão das cotas e outras políticas públicas voltadas para as minorias de modo geral, e falando aqui de nós negros, né? Um conseguiu, dois conseguiram, então por que a política pública? Por que desmerece? E, na verdade, isso é muito triste, porque se eu estou, por exemplo, hoje eu sou a única negra na minha turma, e eu não fico feliz de ser a única negra, isso demonstra que o fuzil para minha raça, para pessoas da minha cor, né, não vou usar o conceito de cor, né, ele é mais apertado. Então, assim, se um negro chegou, é porque tem alguma coisa errada. Porque os outros grupos, em sua maioria, chegam mais e com uma naturalidade maior, e aquele um negro que chegou repleto de sacrifícios, e foi muito difícil. Mas se ele lutou, por que os outros não podem? Não é essa a questão. Eu não quero chegar sozinha, eu quero chegar com os meus. E a partir do momento que eu estou lá e estou só, é porque existe algo errado, e não porque eu sou melhor que os outros. Alguma coisa no meu processo foi diferente, ou uma estrutura familiar, ou um apoio moral, intelectual. Então, eu acho que, às vezes, essa questão... Aí, voltando, né, você perguntou em relação ao negro, da autoestima. Existem argumentos que nós, infelizmente, encontramos, inclusive, com negros, né? E isso, eu acho que vem sendo mudado também, mas parte da consciência, da conscientização, como a Kelly havia dito, e nós estamos conversando aqui. Acho que isso vai melhorar com o passar do tempo. Com certeza. Eu também vejo nessa concepção que quando só uma minoria chega, realmente é o start para pensar, opa, alguma coisa está errada. Essa questão da morte de negros, na sua maioria jovens, entre 15 e 29 anos, ou seja, na flor da juventude, não poderia estar como eles, sentado numa cadeira de uma faculdade, estudando, se desenvolvendo quanto pessoa, quanto profissional, e estão morrendo de forma assustadora, na sua maioria negro. Só existe um estado no Brasil que isso é um pouco reverso, que é no Paraná, onde os negros morrem menos, onde os brancos morrem mais que os negros. Mas um estado na federação, entre toda a federação, é o único. Então, ainda continua sendo a cor, vamos usar a cor, como nosso colega ali falou, a que mais morre, né? É a cor que menos tem oportunidade. A gente chega nas salas de aula, eu estou fazendo pós-graduação também, na minha sala tem poucos negros, né? Então, assim, a gente fica triste com essa realidade, porque o que nós queremos é ver todos chegarem juntos. Nós somos uma sociedade. Se na sociedade a classe média, a classe baixa, e nessa classe média e baixa temos todas as raças, todas elas têm que chegar juntos. Chegou 5 negro pobre, chega 5 mestiço pobre também. Tem que haver um equilíbrio nisso aí. Mas não é o que acontece na sua realidade. E aí é onde entra a questão da gente estar conscientizando de fato esse empoderamento, essa questão de poder, de querer das pessoas próximas. Quando a gente fala de empoderamento, de conscientização, a gente fala no trabalho de formiguinha mesmo. São de pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que nós conseguimos estimular
a esse empoderamento. Nós somos parte dessa cultura e nós precisamos pintar também esse quadro. Exatamente. Né? Eu também sou artista da minha vida. Eu que pinto o meu quadro, eu que posso modelá-lo, fazer da forma que eu quero. Mas isso é um trabalho de consciência realmente. Eu sempre passo isso, a minha vida inteira eu sempre trabalhei, desde os 16 anos, com crianças. E crianças pobres, na sua maioria pobres, sem... à margem da sociedade. E eu sempre disse isso para eles. Não deixe que ninguém pinte o seu quadro de vida. Pinte-o você mesmo. Né? Então, como pintar? Porque a criança, a gente tem que ir na linguagem dela. Ela tem que entender que essa pintura é ela que vai construindo. É a construção de vida dela. Né? Para que ela possa, de uma forma abstrata, entender como é que ela pode fazer essa construção. Então, as pessoas sempre falam, isso é cultural, é assim mesmo, tem que fica na sua, fica quietinha que... Minha mãe, ela sempre diz, até hoje minha mãe é viva, ela dá risada comigo, ela fala que eu nasci para desafiá-la, né? Porque a cultura da minha família é fica quietinha, filhinha. Tá aí, era isso, mas eu não entendia isso. Eu falei, mas não é possível, Deus não me mandou aqui só para eu seguir esse script aqui direitinho, que estão... Não, tem alguma coisa que não está certa. Eu acho que eu posso pintar o meu quadro. Né? Então, foi isso que eu sempre cresci pensando. E hoje, minha família, minha mãe fala, realmente, você tem razão. É orgulho, né, deputada? E é um dos trabalhos da senhora, um dos projetos que já foi aprovado aqui na casa, é o Prêmio Dandara, né? Sim. Que é importante ressaltar. Dandara apoiou Zumbi dos Palmares na luta da escravidão. Fala um pouquinho sobre esse prêmio, então, quem pode recebê-lo? Quando nós pensamos nesse prêmio... Nós pensamos exatamente tirar do anonimato aqueles que precisam ser tirados do anonimato. Nós temos tantas pessoas que trabalham e que lutam na sociedade que às vezes são deixados no anonimato porque são negros. Na sua maioria são negros, mas são pessoas de destaque, fazem belíssimos trabalhos sociais, fazem trabalhos humanitários, têm destaque na sociedade, sim, como empresários. Eu conheço vários médicos, empresários, eu conheço desembargadores negros, todos eles negros. E por que não trazê-los a tirar desse anonimato? Então, o Prêmio Dandara, o objetivo, quando eu pensei em criar o prêmio, veio até aquela questão... Como que você, evangélico, vai criar um prêmio para negro, porque entra a questão religiosa? Então, eu não quero saber qual a religião dessa pessoa, porque o nosso país é laico, cada um professa a religião que ela quer, mas ela precisa ser reconhecida pelo seu caráter de cidadão, pelo seu potencial de cidadania, e não pela sua religião. No país a gente professa o que quiser. Então, a intenção do Prêmio Dandara é tirar do anonimato aqueles que precisam ser tirados do anonimato, e para que as pessoas entendam e reconheçam. Essa pessoa, apesar de ser negra, ela tem muito valor. É muito interessante, assim, uma frase, uma palavra, né? Você disse, nós estamos dentro dessa cultura, né? E isso é verdade, porque o Brasil ele foi construído, né? Todo esse nosso processo, desde o fim da abolição até o início do Império, né? Com essa questão da eugenia, várias questões que queriam embranquecer a nação, excluir o negro, e isso não é possível, porque nós somos brasileiros, nós fazemos parte dessa cultura e desse país. E uma coisa interessante também que eu acho que dificulta um pouco e talvez explique, como o Del Rey citou, esse racismo estrutural e estruturante, vem muito desse mito da democracia racial, né, que foi propagado e ainda é propagado no Brasil, mas ele não existe. Né? Mesmo mais de 127 anos depois da abolição, nós precisamos de medida com força de lei para que se possa erguer o negro, tirá-lo ainda daquela condição, porque mistura-se muito o social e o racial como justificativa. Tá? Mas não é, porque majoritariamente, mesmo que eu termine como primeira da minha turma, por ser negra, o mercado de trabalho é comprovado, os nossos salários são inferiores. Então, intelecto é igual. É dedicação, né? O livro está ali, exatamente, não tem cor nem raça. Então, o que explica todo esse afastamento, esse apartheid não oficial que a sociedade brasileira promove em relação ao negro? Então, assim, acho que é para ser pensado e eu gostei muito disso. Nós estamos dentro da cultura e vamos ficar. Não tem como fazer uma dicotomia disso. Nós somos, e eu sempre falo para as pessoas, quando eu estou conversando com pessoas de outros países, os amigos que eu conheço, quem é o brasileiro?
Nós somos essa raça, eu tenho orgulho de ser brasileiro, nós somos uma raça especial. É impossível fazer a dicotomia do negro e do brasileiro, não tem como. Nós estamos incluídos nisso. E quando você perguntou para ele sobre a questão do racismo, desse preconceito racista, o nosso Código Penal ainda traz um breve, podemos dizer assim, né? A injúria racial, preconceito racial, injúria racial, preconceito racial é tudo a mesma coisa na minha concepção. Quando a injúria racial tem a ver com a honra. E existe coisa pior do que a pessoa ter a sua honra ferida? Seja ela branca, seja ela negra. Então, assim, ainda dá um certo conforto, uma certa liberdade. Né? Deixa uma brechinha ali, vamos cometer as injúrias raciais que as penas são bem leves, né? São mais leves. Deputada, geralmente quem comete o crime de racismo, a gente tem acompanhado isso na internet, são pessoas, na maioria das vezes, classe média, média alta. E realmente, quando você vai tentar imputar a pena, é rebaixado de racismo para injúria racial. Na delegacia, já exatamente. Tem que ficar atento na hora de assinar essa ocorrência para você ver como é que ela está tipificada, que você pode assinar injúria e você racial. acaba concordando Às vezes com a população não entende essa questão de injúria racial, de racismo. A palavra correta para que haja pena... A gente tem que dar nome às coisas. Racismo. Então, usa-se essa. Se alguém na BO colocou uma palavra diferente, peça para trocar, mas tipifica ali o crime que é de racismo. Uma coisa que a Vatuzzi falou agora sobre salário, sobre equiparação salarial e mesmo após a formação, tem uma pesquisa do IBGE que comprova que um homem branco com a mesma formação que uma mulher negra chega a ganhar 4 vezes mais do que ela. E um homem negro com a mesma formação que uma mulher branca ganha 2 vezes menos do que ela. Uma outra pesquisa do IPEA, que eu tive acesso por conta de um trabalho na faculdade, mostra que quando eles vão fazer o dado, o Ministério da Saúde, funciona da seguinte forma: para cada 1.000 pessoas você precisa ter um médico. Então eles fizeram um dado e separaram por médicos brancos e negros. Para cada 1.000 pessoas você tem 1,73 médicos brancos para atender. Para cada 1.000 pessoas, você tem 0,26 médicos negros para atender. Ou quase nada. Nada. Invisível. Quase nada. Então, a gente tem alguns problemas que são dificuldades de acesso, inclusive no curso de medicina. É muito complicado. E depois, uma vez que entra, permanência na faculdade. É muito difícil suportar 4, 5 anos dentro de uma universidade. Você tem acesso às cotas, as cotas são muito boas, elas cumprem o seu papel social, mas o que vem, que é esses 5 anos que a gente passa lá dentro, precisa de algum certo tipo de auxílio. Me parece que a UERJ disponibiliza algum auxílio, mas ainda é muito diminuto. E uma outra coisa, né? Após a faculdade, a gente ainda tem a questão da empregabilidade. Se você fala em empregos para negro, legal, tá todo mundo trabalhando, mas é chão de fábrica. Agora, quando você vai fazer o cálculo para cargo de gestão, some, não tem. É muito difícil a gente ter isso. A gente tem assunto para muito tempo aí, né? Tem pouco programa. Tem pouco tempo de programa, é verdade. Queria muito agradecer vocês pela presença de vocês. Obrigada, deputada. Obrigada.